O mundo da literatura é mesmo incrível e ele nos dá muita liberdade de oportunidades e escolhas quando a gente pensa em escrever um livro. Então, qualquer pessoa que tem interesse em escrever livros, poesias, ela tem um espaço muito grande de escolha de temas. Assim como também pessoas que atuam em áreas como o jornalismo acabam se identificando com o processo da escrita, porque além de textos já fazerem parte do cotidiano do jornalista, também tem a oportunidade de registrar informações, registrar histórias, deixar legados de situações que aconteceram e eles não querem que sejam esquecidas, assim como também a oportunidade de mostrar para a sociedade detalhes de situações. Por isso surgem muitos livros, né, os chamados livros-reportagens, que trazem essa informação. Como, por exemplo, esse livro aqui, ó, Nada Foi Por Acaso, né? A história dos trabalhadores que construíram a Uzi Minas e morreram no massacre de Patinga. Nós vamos falar um pouco sobre esse livro e outros livros tão interessantes quanto esse, com o escritor e jornalista Marcelo Freitas. Marcelo, não foi por acaso. O que não foi por acaso? Não foi por acaso o episódio que aconteceu na noite do dia 7 de outubro de 1963, na manhã do dia... na noite do dia 6 de outubro, noite e madrugada de 6 de outubro, e na manhã do dia 7 de outubro de 1963, nos alojamentos e no portão de entrada da Uzi Minas. E qual foi o resumo disso aí? O que aconteceu? Agora nós todos ficamos curiosos, né? Sim, sim. O resumo dessa história foram 103 vítimas. Pessoas mortas? Não, 103 vítimas, tá, né? Entre mortos e foram 8 mortos, 93 feridos e 2 desaparecidos. E qual foi o problema, a situação que levou a isso? A situação que levou a isso, que me levou a dar esse título de Não Foi Por Acaso, é a seguinte. A Uzi Minas, a construção da Uzi Minas fazia parte do projeto do JK 50 anos em 5. Da unidade, nós estamos falando daquela unidade lá na região da Pampulha? Não, nós estamos falando de... Ou na cidade de Patinga? Não, nós estamos falando dos 50 anos em 5, era o JK presidente do Brasil. Sim, mas eu falo dessa unidade que foi construída aqui da Uzi Não, Minas. nós estamos falando do Vale do Aço. Lá no Vale do Aço. Vale Ok, do Aço. então seguimos. Então, a usina Intendente Câmara, que é a principal usina do grupo, né, em Ipatinga, ela foi construída a toque de caixa, porque ela tinha que ser construída em 5 anos. Nesse processo, várias das atenções básicas que os trabalhadores deveriam ter recebido, elas foram meio que desconsideradas. Então, durante a construção, havia problemas de alojamento, transporte, alimentação, havia um controle excessivo da vigilância sobre os operários. Então, isso tudo gerou um clima de revolta que resultou nos acontecimentos da noite do dia 6 e na manhã do dia 7. Então, assim, esses acontecimentos que tem a ver com o título. Não foi por acaso que eles aconteceram. Já era mais ou menos esperado que alguma coisa iria acontecer. E foi por acaso que você se tornou escritor? Você já era jornalista? Não, assim, eu considero que na prática, antes de eu ser escritor de livros, eu era jornalista. Continuo sendo jornalista, porque a gente nunca deixa de ser. E foi por acaso que você se tornou autor, que esse livro surgiu? Como é que foi a história do livro? Esse livro surgiu, eu estava conversando com alguém, né? E ele me falou dessa história lá de Patinga, né, no dia 7 de outubro. E aí eu fiquei intrigado, porque eu sempre fui um consumidor de notícias voraz. Desde muito criança, eu sempre li muito. Eu tive o privilégio em casa de sempre ter assinatura de jornal diário. Então, todo dia tinha um jornal em casa. E eu lia. Pegava o jornal, lia as coisas que me interessavam, eu lia aleatoriamente. Mas, assim, de tanto ver o jornal, eu acabei recebendo uma quantidade de informações muito grande durante a minha infância, durante a minha adolescência. E a gente tinha outro costume lá em casa também, que era toda noite, meu pai, ele sentava em frente à televisão e via o repórter. Era o Repórter S, depois o Jornal Nacional.
E a gente fazia isso também por hábito, né? A gente assistia o jornal de televisão todo dia. Aí quando essa pessoa me falou desse acontecimento de Patinga, eu fiquei assim, mas, poxa, mas como é que eu não sei dessa história, né? Eu que li tanto, né? Nada disso chegou até você, né? Isso me intrigou, né? Aí eu comecei a pesquisar, na época eu era repórter do Hoje em Dia. Eu comecei a pesquisar e eu descobri que eu estava diante de uma história que precisava ser contada. Aí eu propus ao jornal, o jornal me mandou para lá, fiquei lá durante quase uma semana. Eu produzi uma primeira reportagem sobre esse assunto, enquanto repórter do Hoje em Dia. Depois, eu era repórter... Bom, quando eu fiz a primeira reportagem, tudo que eu consegui de documento eu guardei, porque aquela história para mim não estava contada como deveria ser. Guardei numa caixinha, pus lá na prateleira, isso aqui ainda vai voltar. É igual na Receita, era reserve. Reserve, exatamente. Aí em 2003 eu era repórter do Estado de Minas, eu descobri um outro gancho para voltar lá, que foi quando o presidente Lula, ele determinou a reabertura dos pedidos de indenização de pessoas que morreram durante a ditadura. Só que tinha uma diferença. Durante a ditadura, as indenizações eram pagas somente a pessoas que morreram em dependências policiais, né? Quartéis, delegacias, etc. No governo Lula, o benefício seria dado também para quem morreu na rua, ou seja, em passeatas, em manifestações, né? Uhum. E aí eu vi que, no caso de Patinga, caberia às vítimas, aos familiares das vítimas do massacre de Patinga entrarem com um pedido de indenização, porque elas morreram na rua. Elas morreram quando a polícia militar dissolveu a aglomeração que se formou em frente ao portão 12 Minas. Então eu percebi ali que havia uma oportunidade para voltar ao assunto. Eu voltei em Patinga, fiquei lá mais uma semana. Aí nessa segunda leva de entrevistas, eu entrevistei familiares, eu procurei localizar os familiares das pessoas que morreram, das 8 vítimas. Não consegui falar com todas, mas falei com a boa parte delas. Fiz uma nova série de reportagens e todas entraram com pedido de indenização e todas receberam, né? Acompanhei todo o processo. Todos os pedidos foram aceitos. E aí, mas ainda teve uma outra oportunidade, que foi quando eu fiz o mestrado, né? Que eu também fiz o mestrado em cima desse tema. Só que aí era uma pesquisa mais acadêmica, né? Qual que era o objetivo da pesquisa acadêmica? Analisar o que aconteceu em Patinga à luz de outras variáveis, né? Questão da própria construção das Minas, como é que foi, os personagens, outros personagens que estavam envolvidos, né? Os desdobramentos, né? Nessa outra pesquisa, por mestrado, eu fiz uma reconstituição mais apurada do desdobramento, né? O silenciamento que houve a partir do golpe, né? O massacre de Patinga tornou-se um assunto proibido em Patinga durante décadas. Uhum. Né? Como que foi o julgamento dos policiais? Eles foram todos absolvidos, porque eles foram julgados durante a ditadura. Então, de responsáveis, vamos dizer assim, de réus, que eles eram, inicialmente, eles eram réus. A investigação policial colocou os policiais como réus. Como o julgamento foi durante a ditadura, eles foram colocados como vítimas. Aí foram todos absolvidos. Né? Então eu fiz esse percurso todo do pós-conflito até chegar nos dias em 2003. E aí eu julguei que eu tinha um material suficiente para publicar o livro, que foi o que eu fiz em 2012. Esse livro, inclusive, ganhou um prêmio lá do Instituto Vladimir Herzog.
E o que mostra, né, a importância do livro, né? Uhum. O que te motivou a fazer essa história, a escolher essa reportagem para fazer aqui como livro, né, esse assunto aí? O que me levou foi o fato de ser uma história desconhecida, né? Aí entra A questão das pessoas, né, camuflarem ou amoitarem, jogarem para debaixo do tapete. um acontecimento que ficou no esquecimento. Eu considero que uma das missões do jornalismo é trazer à luz fatos que ficaram esquecidos. Uhum. Né? Então, assim, o que me motivou foi isso, ser um acontecimento desconhecido que precisava ser tornado conhecido pela gravidade dele, né? Inclusive, depois que eu publiquei o livro, eu trabalhei como consultor especificamente para esse episódio, para esse caso, né? Na Comissão Nacional da Verdade e na Comissão Estadual da Verdade. Foi aí que eu cheguei a esse número final de 103 vítimas, porque eu descobri uma outra lista de feridos. Então teve pessoas que foram feridas 2 vezes, na noite e na manhã. E aí você foi identificando e encontrando documentos que traziam novas informações para o seu processo aí. Exatamente. Só que essa última etapa ela não está no livro, porque o livro é anterior às 2 comissões. Tem né? projeto de revisão para uma nova edição? Não, o meu projeto agora é transformar o livro num documentário. Isso é interessante. E já temos alguma coisa mais engatilhada em relação a isso? Temos o projeto encaminhado para duas produtoras de streaming, mas ainda sem... Só para avaliação por enquanto. Para avaliação por enquanto. E depois desse primeiro livro, o Marcelo continuou como jornalista. Uhum. E quando surgiu aí o novo projeto? O novo projeto, o segundo projeto foi esse livro, A Construção do Tombamento. A construção do tombamento. Ele não tem nada a ver com o contexto do primeiro. Não. Ele é um livro-reportagem também? É um livro-reportagem também que conta como foi o processo de tombamento do centro histórico da cidade de Pitangui, terra dos meus pais. Aí tem um legado familiar aí. Tem uma história familiar que eu achei muito interessante, porque o tombamento de um centro histórico, ele é um processo muito polêmico. Né? Assim, por mais que se queira preservar um sítio histórico, tem pessoas que não querem, porque acham que vai ser desvalorizado, que o imóvel vai ser congelado. Eu conto tudo isso, todas as polêmicas que encerraram, relacionadas a esse fato. Assim. E esse livro faz parte de uma coleção, a coleção Pitangui 300 anos, que já tem outros livros, 3 títulos publicados. E o centro foi tombado? Foi tombado. Independente de qualquer coisa. Foi tombado. O tombamento deu certo. Aconteceu, deu certo. E qual é o vínculo? A sua família tinha algum vínculo com o centro histórico? Vocês faziam parte da história? Sim, a gente tem uma casa no centro histórico. Então não é um centro, enfim, um lugar onde aconteciam serviços e apresentações, não. Era uma região, com vários imóveis, um perímetro urbano, que eram históricos. Exatamente. Um perímetro entendi. Urbano com 120 construções. Mas 120 é muita coisa. O perímetro compreende 120 construções de valor histórico. E a prefeitura contribui para que se mantenha... Ela dá isenção de IPTU. Mas é muito pouco, né, para manutenção. É pouco, mas assim, é uma forma de ajudar indiretamente, né? Entendi. Bom, e daí a gente teve um outro livro. Sim. Esse seria o último, por enquanto? Esse é o último, por enquanto. Que nós também estivemos na linha de frente, as histórias do jornalismo na pandemia. Exatamente. Por que você escreveu esse livro? Né? O que te levou para esse livro? Porque eles são os 3 bem diferentes entre si, né? As histórias que você escolheu como livro-reportagem. Mas só entre o livro sobre Ipatinga e o livro sobre a história do jornalismo na pandemia, existe um ponto, uma conexão, né? Que é a necessidade de tornar conhecidos fatos que ficaram esquecidos. Né? No caso... Existe uma linha, na verdade, que permeou os 2 livros, ou seja, existe. Ipatinga,
fatos, né, notícias, informações que as pessoas não tinham acesso ou não sabiam. E quando você, nesse último livro aqui, quando você vai colocar como que os jornalistas lidaram com a questão da pandemia, também histórias que as pessoas não conheceram. Que não iriam conhecer, possivelmente. Né? Ou se deu também muita relevância à questão da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, merecidíssimo, né? Mas também, né, as profissões como os jornalistas também estiveram à frente, né? Também estiveram à frente. O jornalista, ele tem uma característica assim, muito peculiar, né? Que ele conta as histórias de Deus e o mundo, histórias da economia, as histórias do esporte, da cultura, né? Enfim, dos vários segmentos que compõem a vida moderna. Mas ele raramente conta as suas próprias histórias. O jornalista, ele não fala de si, né? O jornalismo não fala da sua própria profissão. Então, conversando com os colegas jornalistas, né, eu percebi que a gente tinha ali um universo de histórias muito ricas, né, que ficariam esquecidas, né? Ninguém sabe, por exemplo, ninguém não digo, né, mas assim, de um modo geral, como foi o trabalho do jornalista durante a pandemia, as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem como é que foi o trabalho em home office, como é que foi você ficar em casa, né, produzindo notícia o dia inteiro sobre um acontecimento que você gostaria que não estivesse sendo real, que era a pandemia, né? Como é que foi, por exemplo, para a mulher jornalista? Foi muito mais difícil para a mulher do que para o homem. Porque a mulher, quando a mulher saiu de casa, ela saía de casa e ia para o trabalho. Então, o mundo da casa dela ficava lá, né? Agora, na pandemia, o mundo do trabalho e o mundo da casa, eles passaram a se dar no mesmo espaço. Porque a mulher hoje, nas redações, ela é maioria, né? Tem mais mulheres jornalistas do que homens jornalistas. Só que em casa é diferente, porque na casa ela ainda é a maior responsável. Ela que cuida por exemplo, o gerenciamento da casa é com ela, os cuidados com a criança, né? A alimentação. Então, assim, a mulher pode ser a maioria nas redações, mas em termos de responsabilidade, em casa ela tem uma responsabilidade muito maior. Então, você imagina o que é você produzir notícia em casa, tendo que dar atenção ao filho que não estava na escola, né, e tendo que gerenciar a casa. Foi muito mais difícil para a mulher, né? Então, o livro ele retrata isso. Ele retrata como é que foi, por exemplo, a preocupação que o jornalista sentiu com medo de pegar a doença, né? Porque os jornalistas eles não ficaram totalmente online. O pessoal de televisão, uma parte foi para o online, mas uma parte não pôde ir, porque a televisão ela tem uma natureza diferente do pessoal do online, dos portais. A televisão você tem um estúdio, você tem que transmitir o jornal de um estúdio, você tem as ilhas de edição, né? Existe toda uma estrutura tecnológica que não pôde ser transferida para casa. Então, uma boa parte dos profissionais de televisão e de rádio não teve condição de ir para online. Então, assim, o livro mostra isso, o medo que uma boa parte deles teve de pegar a doença, de passar a doença para o pai, para a mãe, para o filho, né? Nesse levantamento, Marcelo, que você fez, uma primeira coisa que seria interessante para você contar para a gente, o que mudou no jornalismo durante a pandemia? O que a pandemia fez que obrigou as redações, enfim, o fazer jornalístico se reestruturar? A primeira coisa que eu vejo assim, de uma mudança significativa, importante, é que a pandemia provou que o jornalismo é uma atividade que pode ser feita online. Embora não seja, eu continuo achando que não é o desejável, né? Mas ele pode ser feito adaptável. É adaptável, né? Na pandemia,
o jornalista e o jornalismo se adaptaram ao trabalho à distância, sem prejuízo da informação, né? Então, a primeira mudança que eu vejo foi essa. Uma outra mudança importante é a mudança no padrão de imagem, né? A televisão, ela sempre trabalhou, isso é mais, um pouco mais a televisão e um pouco menos o rádio, né? Mas a televisão, ela sempre trabalhou com um padrão de excelência de imagem, né? Ou seja, e também de ambientação das reportagens. Numa reportagem de TV, o repórter ia para a rua, fazia a entrevista com o entrevistado, preferencialmente ambientada num local que tivesse a ver com a reportagem, né? Aí tinha as passagens, uma série de componentes da reportagem que tornavam uma reportagem de televisão um produto sofisticado. Se você comparar, por exemplo, com o que é uma reportagem de texto, né? A televisão, ela derrubou esse mito. Ela derrubou. Durante a pandemia, bastava que o entrevistado estivesse do outro lado, na frente de um notebook ou de um celular, e que a informação dele fosse uma informação essencial para a população durante a pandemia. Não importava se a imagem estava chuviscada, se o som não estava bom, né? O que interessava era que a informação fosse relevante. Uhum. Então, isso, de certa forma, perdura até os dias de hoje, né? Não se tem mais aquela glamourização da imagem como condição para que a reportagem fosse feita. Eu trabalho em televisão, né? Muitas vezes a gente tinha lá, vamos fazer uma matéria assim, o produtor sugeria, eu mesmo sugeria, né? Fazer uma matéria sobre isso, assim, assado. Aí o produtor, a gente vai ter imagem? Não, talvez não tenha, então não tem matéria. Já era uma questão que, né, a imagem, claro, na a TV imagem era a condição sine qua non para se ter uma reportagem. Hoje não. Eu fiz uma entrevista muito interessante com o correspondente do SBT em Londres, o Sérgio Uti, que contou uma história. Ele entrevistou uma brasileira que mora em Londres, né, e orientou-a, ela com o celular, ela foi dirigindo essa brasileira para mostrar como era a casa, como era o quarto dela. À distância. Uhum. Ela dirigiu as mãos mostrando a imagem que seria interessante para quem estava assistindo a reportagem. Com certeza, não foi uma imagem belíssima. Claro, tremida, mas enfim, com o celular era o valor do que ela estava mostrando que era o foco dessa hora. O que interessava era mostrar ali o ambiente, né? Sim. A qualidade da imagem não interessava muito. Porque se anteriormente você estava numa guerra e o cinegrafista precisava ter uma câmera profissional, num tripé, para ficar com a imagem de alta qualidade, sem tremer, hoje a ideia era ter um celular em mão que mostrasse o momento daquela situação. Assim, isso não quer dizer que a televisão abandonou o modelo tradicional de reportagem. Ela continua fazendo reportagem nesse modelo, mas ele deixou de ser o único. Entra aí uma questão. É um avanço. Eu considero entra aí que é uma questão. Tudo bem, dá para fazer assim também. Uhum. E ficou. Né? Ficou porque ela viu que dava para se adaptar também e manter algumas coisas. Isso vale para o rádio também. Né? Às vezes você tem uma entrevista que não tem uma qualidade sonora muito boa, tinha barulho de fundo e tal, mas se a entrevista era essencial, e o barulho de fundo ia tudo. Exatamente. Marcelo, nesses relatos que você entrevistou muita gente, quantas foram as entrevistas no total? E queria que você citasse talvez 2, 3 que te impactaram muito por algum motivo. Eu entrevistei 62 pessoas. Em que período, mais ou menos? Quanto tempo você levou para fazer o livro? As entrevistas eu gastei 3 para 4 meses. Foram feitos muito de uma forma muito acelerada, né? Eu entrevistei repórteres, eu entrevistei editores, né? Eu entrevistei esses 2 profissionais porque com o editor
eu busquei mais a linha editorial, né? Qual foi o caminho que o veículo buscou durante a Só pandemia. explica para a gente, para quem está assistindo e para quem está ouvindo, Uhum. um pouco o que é editor e o que é repórter, só para as pessoas Tá. diferenciarem. Sim, é importante. Porque a gente que é da área de jornalismo, a gente entende, mas para quem está ouvindo e assistindo, saber diferenciar, Uhum. né, o que são essas duas funções, né, e aí sim você continua por que você entrevistou os dois. O editor é o, vamos dizer assim, é o chefe, né? Sob a batuta de um editor, trabalham vários repórteres, né? O editor é que define o que o repórter vai fazer, os assuntos, o ângulo que ele vai... Como é que vai ser como é que vai ser abordado, quem que ele deve entrevistar mais ou menos. Isso, a matéria que vai entrar, tem matéria que vai cair. Então ele que faz a seleção dos assuntos que vão entrar, dos assuntos que não vão entrar. Então o editor é o chefe, vamos dizer assim. Ele está ali coordenando o trabalho dos repórteres. E o coordenando e direcionando. Coordenando e direcionando. O repórter que sai, que vai produzir matéria, vai fazer as entrevistas, né? Uhum. Então, eu entrevistei esses dois tipos de profissional de imprensa nos veículos de comunicação. Eu entrevistei também assessores de comunicação que tiveram muito trabalho durante a pandemia. Os assessores de comunicação são profissionais de jornalismo que atuam em empresas, em órgãos públicos. Eles cuidam da comunicação das empresas com a imprensa, eles ou fazem da forma como aquela empresa fala com a sociedade. Exatamente. Eles fazem a interface entre a empresa e o órgão público e os veículos. Né? Então, eu entrevistei, por exemplo, o assessor de comunicação do Ministério da Saúde durante as gestões do Mandetta, do Nelson Teich, e ele foi assessor de comunicação durante um período do Pazuello também, que me contou como é que era o relacionamento com a imprensa nessa época. Né? Eu entrevistei a Vivian Hertz, que era ela é assessora de comunicação da Fundação Butantan, ela me contou que teve um trabalho imenso, porque o Instituto Butantan foi alvo de um movimento orquestrado de descredibilização por parte do governo federal, né? Contra a vacina do Butantan. A vacina contra a Covid do Butantan foi alvo de ataques governamentais. Então, deu muito trabalho. Olha isso aí, só isso aí já é um livro de reportagem. E além dos ataques, ela trabalhou muito para neutralizar fake news, que foram... Não foram poucas. O que a gente pode dizer é que não foram poucas. A gente sabe que foi um processo muito complicado, né? De cima até embaixo, muitos problemas. Né? De descredibilização da vacina, da qualidade, da eficácia. Sim. E por aí vai, né? Doenças, sinais, sintomas. Eu entrevistei também cientistas, vários cientistas, que fizeram uma parceria muito importante durante a pandemia. Porque o cientista, sem a mídia, ele talvez não tivesse conseguido falar para milhões de pessoas, como eles conseguiram. Levar a informação sobre ciência para a população brasileira como um todo. Informação de qualidade. E desses relatos todos, se a gente peneirar aí pelo menos uns 3 para você destacar, ou que te impactaram mais, ou que te emocionaram mais... Porque, assim, de tudo que você fez, nossa, cara, aquilo ficou na sua cabeça. Tem um relato que eu achei muito interessante é um fotógrafo amazonense, Rafael Alves, que ele me contou como é que era depois que ele chegava em casa, né? O que ele fazia. A preocupação dele de não contaminar a esposa dele. Ele chegava em casa, ele higienizava o equipamento e ia dormir na varanda, porque ele tinha medo de contaminar a esposa dele. Ele me contou também dos casos de pessoas que eles estavam com ele poucos dias antes e de repente ficaram doentes e morreram lá em Manaus na crise do oxigênio. Que foi um negócio bárbaro. Né? A crise do oxigênio de Manaus foi uma barbaridade.
Ela foi prevista, chegou a ser prevista alguns dias antes. Sabia-se que estava para acontecer aquilo dali, né? Mas ninguém tomou nenhuma atitude. Parodiando o título do meu livro, não foi por acaso. Do primeiro livro, exatamente. Não foi por acaso que a crise do oxigênio de Manaus aconteceu. Marcelo, deixa eu te perguntar, dentro disso que você está falando, porque há uma questão aí que tem aquela questão da função do jornalista, né? De eu preciso ser profissional, eu não sou eu sou o jornalista, eu sou um repórter. E eu imagino que eles te contaram muito esse processo que acabou, a gente percebe muito isso na pandemia. O jornalismo ficou muito mais humanizado, né? O jornalista sente, muitas vezes ele chorou, muitas vezes você vê que ele estava emocionado com a notícia, porque a gente se noticiou muita morte, muitos casos como o de Manaus, né? Você entrevista uma pessoa que quando você chegou lá, aquela pessoa tinha morrido. Quer dizer, como é que você viu e você sentiu isso aí? Essa questão de chorar, eu perguntei para várias pessoas, né? Então, eu citaria um caso aqui, um episódio, foi relatado pelo repórter da Folha de São Paulo. Eu estava no hospital, né, fazendo uma matéria dentro do hospital, aí, de repente, ele escuta um choro convulsivo vindo da sala do lado. Era o fotógrafo dele, que presenciou a morte de uma pessoa naquele momento ali. Né? Enquanto ele estava fazendo o trabalho dele. Enquanto ele estava fazendo o trabalho dele. Ele tinha passado por essa pessoa, né? Essa pessoa estava viva. Na hora que ele voltou, a pessoa tinha morrido. Então, aquilo ali para ele foi assim uma coisa... Como ser profissional e como ser humano, né? Como é que você separa essas coisas? Não dá, né? Assim, a gente aprende na faculdade que o repórter tem que ser aquele sujeito, né? Postura imparcial, né? Não tem sentimentos. Não pode expor a sua emoção. Agora, a pandemia também derrubou esse mito. Porque vários repórteres que eu entrevistei ficaram muito emocionados, vários choraram. E aconteceram muitas vezes ao vivo, tanto com quem estava na TV, numa matéria ao vivo, né, quanto quem estava no rádio falando alguma coisa, né? Agora, um negócio interessante que eu acho que é importante relatar, eu procurei achar uma pessoa que tivesse desistido da profissão durante a pandemia. Não achei. Não teve ninguém. Não consegui localizar esse personagem. Que incrível. Porque mesmo com medo, mesmo com dificuldades, quer dizer, os jornalistas também não abandonaram os postos. Não né? abandonaram. Eu procurei esse personagem, mas não achei esse personagem. Pode ser até que ele exista. Claro. Mas eu não consegui localizá-lo. Inclusive, não dentro daquilo tudo que você conversou com quem você entrevistou. Tem um episódio interessante da Rede Minas, né? Veio uma ordem da direção da emissora para que a equipe fosse dividida em, se não me engano, três equipes para fazer o rodízio. Porque lá não era possível fazer 100%, televisão não é possível fazer 100%, né, de online. Então, dividiu essa equipe em três equipes. Eles tiveram que dividir em quatro equipes. Porque uma equipe queria continuar trabalhando o tempo todo na redação. Ela não foi para online, porque considerou que o momento era muito importante para ela. Precisava da cobertura nas ruas e tal. Marcelo, eu queria para a gente ir para a nossa parte final, porque assim, o assunto é vasto, a gente tem muito o que perguntar, mas eu queria saber dos seus projetos, o que vem por aí? Assim, Você não está escrevendo nada específico, assim, nenhuma biografia? Não, no momento eu não estou escrevendo, não. Agora, eu tenho lido muito sobre aquecimento global. Opa, pode vir alguma coisa por aí? Você já descobriu alguma coisa diferente que pode se tornar uma... Eu tenho lido muito sobre isso, né? E o que me preocupa um pouco nessa questão do aquecimento global é assim, a falta de conexões, né? A gente tem, por exemplo, teve aquela tragédia lá do litoral norte de São Paulo, tivemos Petrópolis, a gente tem lá uma seca no Rio Grande do Sul, seca terrível, né? Perda de colheita e tudo mais. Mas aí eu acho que a mídia, ela não está fazendo essas conexões, né? A gente tem, por exemplo, as notícias ficam isoladas, mas elas não se amarram, né? A conexão dos acontecimentos com o aquecimento global, ela não está sendo feita como deveria ser.
Você tem, por exemplo, a dengue. Dengue, né? Eu acabei de ler um livro em que várias dessas, a febre amarela, por exemplo, ela tem uma explicação à luz do aquecimento global. É que com a mudança do clima, isso não só no Brasil, no exterior também, vários insetos estão mudando de lugar. Então, por exemplo, a febre amarela, ela estava circunscrita à Amazônia, mas ela já existe aqui, né? Então, assim, eu acho que a mídia devia se preocupar em fazer essas conexões, né? Porque o aquecimento global é uma coisa muito séria. Ele é muito sério. E a gente continua achando que é algo distante de nós, que isso não vai acontecer, né? Não é com a gente, ou vai ser para a próxima geração, não vai ser para mim. Entendi. Eu queria convidar você que está nos assistindo, vocês que estão nos ouvindo, vou pedir para o Marcelo, se ele, né, nos der a liberdade de colocar o Facebook dele na nossa legenda, porque Marcelo escreve textos incríveis no Facebook dele, crônicas diárias, assim, que vocês vão se deliciar. Ele vai na padaria comprar o pão e sai uma história incrível dali, que é só realmente quem tem talento com o texto consegue fazer esse tipo de coisa. Podemos divulgar seu Facebook depois, claro. Então a gente vai colocar na legenda. E eu queria que você fechasse falando para as pessoas lá naquela câmera com um recadinho sobre a importância da leitura na vida das pessoas. A leitura, eu acho, eu falo pelo meu próprio exemplo, né? Se eu não tivesse sido um leitor desde muito criança, eu possivelmente não teria me tornado um jornalista. Eu teria sido um médico, um engenheiro, um advogado, né? Mas eu não teria sido jornalista. Agora, acho que a leitura ela é muito importante porque ela nos torna não necessariamente para que você seja um jornalista, né? A leitura ela é muito importante porque ela nos torna pessoas críticas, né? A leitura permite que você, diante de uma determinada informação, conclua, não, isso aqui não é assim. Isso é uma inverdade, uma fake news. Ela permite, por exemplo, que você faça conexões de tempo, conexões de espaço, né? Que você entenda muito mais aquilo que está acontecendo na sua vida, ao seu redor ali. E especialmente agora, com a entrada em cena da inteligência artificial, a leitura ela vai ser muito mais importante. Porque você tem que ter uma visão crítica, inclusive sobre aquilo que vai ser produzido pela inteligência, já está, né, sendo produzido pela inteligência artificial. Então leiam, assim, acumulem informações. Dê enter lá naquela informação. Opa, vamos dar um enter nessa informação. A leitura, ela te traz aí uma quantidade de informações que é incrível, né? A internet já dá para a gente, né, milhões aí de dados, mas a leitura vai te possibilitar ser mais crítico em relação ao que chega até você. Lidar melhor em separar o joio do trigo, saber o que é fake news, o que é notícia. Por isso o convite é, leia mais.